Às 4 tem o Fluminense contra o Al Hilal. Esse é um duelo de um brasileiro, um time saudita. Tem um favorito para esse confronto? Porque de um lado tem um time que tira a Inter com 2-0 jogando muito. Do outro tem um time que empatou com o Real Madrid ganhando o City. E que tem um investimento de clube europeu. Tem. De clube médio, porte, grande, não os principais, mas de grande da Europa. Eu acho que não tem favorito porque, apesar de ter esse investimento que o Al Hilal tem, ele é um time que disputa a Liga Saudita, que não tem um nível de enfrentamento tão alto na sua liga, que tem um treinador que acabou de chegar, né? O Inzaghi, o Simone Inzaghi é um grandíssimo treinador, um dos principais do mundo, mas chegou faz pouco tempo. O Renato domina muito mais o elenco do Fluminense do que o Inzaghi. Eu acho que esse é um jogo pra mim que é 50-50, como era, por exemplo, Palmeiras e Botafogo. Qualquer um poderia passar. Eu acho que o Al Hilal contra o Fluminense é 50-50, assim, porque é um time brasileiro que joga Libertadores, que esse ano não tá na Libertadores, mas normalmente joga, que tem competitividade internacional aqui, que disputa grandes títulos no futebol brasileiro. Ele tá mais preparado do que um time saudita. A mesma vantagem que os europeus têm de ter enfrentamento mais forte lá, na Liga dos Campeões, do que nós temos, nesse caso o Fluminense tem a vantagem. O Fluminense compete em mais alto nível que o Al Hilal ao longo da temporada. Daqui a pouquinho o Munari traz uma projeção sobre escalação. Se o Renato, que não vai ter o René, ainda que contestado, é o lateral titular, se ele repete a ideia dos 3 zagueiros ou não. Vamos ouvir Renato Portaluppi quando questionado sobre como ele avalia o trabalho dele, até na comparação de um cenário com tantos nomes importantes, né, de treinadores do futebol mundial. Eu não me vejo nessa campanha aqui, eu me vejo sempre muito forte. Eu vou explicar por quê. Porque muita gente, eu falo assim, no bom sentido, o patinho feio, que o Fluminense não tem o dinheiro desses grandes clubes. A gente tem um grupo que eu confio bastante. É lógico que o nosso grupo, também não vamos mentir, não tem a qualidade de muitos times fortes aqui fora. E o Fluminense está numas quartas. Aí muitas vezes eu gostaria de me colocar no lugar desses treinadores aqui fora. Eu não vou citar o nome dos clubes, mas os 4, 5 grandes clubes do futebol mundial, com tudo que eles têm e com o plantel que eles têm, podendo mudar o esquema toda hora, a qualidade imensa. Às vezes, muitas vezes você não sabe se o treinador, o jogador que está dentro do campo é o titular ou se o titular é aquele que está no banco, justamente pela qualidade. Então aí sim é bom de se trabalhar, aí sim se torna fácil de se trabalhar. Aí, muitas vezes, como eu te falei, eu gostaria de estar no lugar de um treinador desse, com essa qualidade toda, e gostaria, com todos os méritos desses, que eu admiro todos eles, mas eu gostaria que um treinador desses, que são considerados os melhores do mundo, muitas vezes vem treinar um time que eu estou treinando no Brasil e dá resultado. Tá rindo do quê? Gente, aqui é... Assim... Será que o Renato acredita nele mesmo? Porque ele adotou esse discurso quando do Grêmio na comparação com o Flamengo, né? Mas o quanto tem de mérito também nessa campanha do Fluminense, do Renato agora? E se ele repete a escalação, a ideia é jogar bem fechadinho de novo, Munari? Não, o Renato tem todo o mérito. A estratégia contra a Inter dele foi perfeita. A forma como ele analisou a Inter. Eu acho que o jogo de hoje é um jogo um pouco diferente, né? Porque... a Inter, o jogo, o Fluminense estava numa situação de inferioridade que fazia sentido jogar de forma tão fechada, que dá certo também porque faz um gol muito cedo, né, que ajuda, o gol do Cano, e depois no segundo tempo chegou um momento que a Inter pressionou muito, teve bola na trave, teve grande defesa do Fábio, poderia ele ter entrado uma dessas bolas ali e mudaria o jogo. Eu acho que contra o Al Hilal o Fluminense tem condições de atacar mais, de tirar mais o time adversário do seu campo, não é o jogo para ficar lá atrás esperando como foi contra a Inter, porque apesar do investimento, como eu disse antes, é um jogo de um time que não é um time saudita, que joga uma competição com nível mais baixo. O Fluminense pode se impor mais, né? Aí nisso que o Renato fala dos grandes treinadores, assim, por exemplo, o Xabi Alonso, que hoje treina o Real Madrid, ele só tá no Real Madrid porque ele foi campeão alemão com o Leverkusen, com muito menos investimento que o Bayern, campeão invicto. Então, para treinar o Real Madrid, pega o Leverkusen, ganha o campeonato alemão de forma invicta, tu vai pro Real Madrid. Ninguém que está no Real Madrid, no City, no Bayern, no PSG chegou lá por acaso. Esses treinadores, esses grandes treinadores estão nos grandes clubes porque eles construíram uma carreira para chegar lá. Né? Esse jeito que ele fala, parece que os caras estavam ali, terminaram a carreira de jogador e tiveram a chance de chegar num grande clube. Não é assim. O Renato poderia construir uma carreira, por que não, de treinador
de um grande clube brasileiro, de ir pra Europa, de começar num clube menor e chegar num grande. O Simeone, que hoje treina o Atlético de Madrid, começou a carreira na Argentina, treinou Estudiantes, o River, o Racing, e na Europa a porta de entrada do Simeone é o Catania. Ele assumiu o Catania para tirar o Catania do rebaixamento na Itália. Então não foi que ele chegou no Atlético de Madrid do nada. Tem que se construir para chegar lá. Dá para chegar lá? O Renato teria competência para chegar lá? Tem, mas o Renato estaria disposto a sair do Brasil e treinar um time para que briga contra o rebaixamento na Itália, como o Simeone fez? Pois é. Munari volta à tarde? Volto, estarei nos comentários desse, porque eu acho que vai ser um belo jogo e eu vejo boas chances pro Fluminense passar sim. Fábio ou Bono? Bono.